Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in Prometo rain. que juro. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TalmaCast, mas esse aí especial, em parceria com o Cineclube Debates, que está comemorando 10 anos de muitas discussões, muitos diálogos, muitos eventos aqui na região. E hoje para falar sobre o primeiro Cinefest de Rosal, o primeiro festival de cinema de Rosal. A gente está com o Israel Sadias aqui para contar um pouco para vocês dos bastidores, de tudo que está acontecendo agora nos preparatórios para esse festival que promete parar toda a nossa região aqui, trazendo também informações, detalhes e um pouco também da trajetória do Israel. Israel, muito obrigado por você estar aqui, dar essa honra pra gente. Eu acho que eu tô meio engessado, né? Tem muito tempo que eu não gravo aqui, né? Desde dezembro do ano passado. Tô acostumado com sala de aula, é um modus operandi diferente, né? Mas a gente tava conversando aqui já tem 30 minutos, a gente falou sobre coisas tão importantes, mas vocês não reparam não, tá? A gente vai... Tranquilo. Eu vou soltando aqui. Cara... Primeiramente, obrigado por você dar a oportunidade pra gente poder falar um pouco sobre esse festival, como tudo começou, o que tá, assim, as expectativas, tudo que você tá pensando, tudo que tá acontecendo hoje, né, em termos de programação, em termos do que a gente pode falar dos homenageados e também como tudo começou, né, como é que esse festival, como é que essa história bonita, linda, que promete parar toda a região, ela... de onde veio, a origem dessas ideias. Obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Primeiramente, Rafa, cumprimentar a todos vocês aí do TalmaCast, Rafa, Felipe, você de casa, você que está no seu celular, no seu computador, você que está prestigiando, está acompanhando esse bate-papo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e estar trazendo um pouco mais de informação sobre o primeiro Cinefest Rosal, Rafa. E, primeiramente, parabenizar aqui por esse estúdio maravilhoso, ambientado, harmonizado, bacana estar aqui dentro com vocês. Pois é, a gente sempre reforça os nossos agradecimentos ao Sandro, ao Felipe, a equipe do Pod Studios, por fazer essa parceria que tem rendido tantas conversas importantes para cultura local, para todo o desenvolvimento do audiovisual local. A gente está aí, né, caminhando para o nosso segundo ano de parceria, com vários episódios gravados e lançados aqui, né, e não seria possível sem essa estrutura, sem toda essa possibilidade, toda essa crença também da equipe de que o audiovisual aqui na nossa região existem muitas possibilidades e tem muita gente como você engajada em fazer acontecer, desenvolver isso, e é em cima disso que eu quero começar a nossa conversa. Bora. O Cinefest, ele já chega abalando as estruturas, propondo um festival de cinema com uma estrutura muito bem definida, com atrações, com muita pipoca pra galera e também convidados também de projeção nacional, né, Israel? Sim. Primeiro, a pipoca já é um spoiler. Né? Não sei se eu deveria ter mencionado. Já deveria. Oh, é verdadeiro, é verídico. Pipoca grátis para todas as crianças, para todas as pessoas, os adultos, quem quiser lá comer uma pipoca, assistir um filme conosco, vai ser muito, mas muito bem-vindo. Rafa, o Cinefest Rosal, ele nasce, né, de uma história bem interessante, a vinda do ator Igor Cotrim aqui no município, né? Eu trabalho com cerâmica e aí ele veio me ajudar a difundir, sentar no turno, fazer uns vasos, e aí a gente falar alguma coisa, trocar uma ideia, algumas lives e tal. E aí, consequencialmente, calhou dele estar vindo para cá, na ocasião, no mês de setembro, onde acontece o Festival de Chorinho de Rosal. E aí, rapaz, a vinda do rapaz aqui foi... Enfim, ele virou um evento dentro de um evento, né? Então, assim, toda hora, pessoas conversando, eu olhava, eu achei aquilo bacana. Reconheceram ele, né, dos papéis que ele... As pessoas reconheceram, né? O que você tá fazendo aqui em Rosal, né? Então, assim, você mesmo? Isso foi legal, porque geralmente o artista, ele vem, faz o show, pega o dinheiro e vai embora. Sim. Esse veio, sentou na praça, entrou no comércio, conversou no bar, conversou com idosos, crianças, com jovens, casais, gente, aí conversou com todo mundo. Então, assim, só que as pessoas pensaram que a origem da vida do rapaz aqui
foi através da organização do Festival de Chorinho, que na verdade não foi. E aí as pessoas descobriram, né, com o passar do tempo, a origem da vinda do rapaz. E aí numa dessas conversas eu falei, olha, eu faço isso lá em Minas, eu já fazia isso, já apresentei. Aí apresentei uma ideia ao vice-prefeito nos corredores da prefeitura. Rapaz, que legal, como é que a gente faz para fazer isso, né? E aí eu falei assim, de repente a estrutura, né? A gente precisa de estrutura, porque a alma do projeto tenda, o formato, gente, telão, tendas, cadeiras. Então, assim, as pessoas vão se acomodar nessas cadeiras e assistir filmes variados. Que filmes são esses? Bom, no primeiro momento nós pensamos, Rafa, Felipe, espectadores aqui do TalmaCast, nós pensamos no socioambiental, porque a gente percebeu que é uma linguagem muito fortalecida, uma linguagem gritante, pulsante. As pessoas aqui arregaçam as mangas mesmo em relação ao meio ambiente. E isso me chamou a atenção, porque eu também já fiz filmes voltados ao socioambiental. Fui premiado, participei de alguns festivais com esse filme, e isso trouxe para mim experiências diversas. Então, quando eu cheguei aqui no município em 2022, a passeio, né, através da atual esposa agora, né, eu vim para conhecer ela, e eu fiquei encantado, né, eu já estava movido pelo amor, que já estava sentindo aquela coisa do pulsante, né, e aí me encantei com aquilo que eu também encontrei aqui, né, as serras, a área verde, a bacia do Tabapuana, a divisa, a passarela, a ponte, o povo, como fui tratado calorosamente no comércio, enfim, isso me chamou a atenção. E aí eu me instalei aqui, casei com a Kelly, vim para cá no dia 26 de dezembro de 2023. Então cá estou desde Legal. Dezembro de 2023. E pensando no como poderia agregar-me a cultura local, né? O fomento, né? Conhecer essas pessoas que produzem e que faz cultura, os agentes culturais. Conheci o Adilson Figueiredo em feiras onde eu estava expondo a minha cerâmica. Conversei com o antigo proprietário de boate aqui, o Rossini Almeida. Conheci o Raul Travassos. Então, assim, foram me apresentando algumas pessoas. Bom, eu sou ator, produtor cultural, cineasta, já fiz alguns filmes de pequenas e médias relevâncias, e também já trabalhei na TV Globo e TV Record como elenco de apoio, né? Pleiteando, tentando ali um sonho de criança, e consegui chegar, fazer alguns trabalhos considerados por mim importantes, né? E que me trouxeram também bagagem, experiência, conhecimento, contatos. E aí eu vi que lá em Rosal, eu fui frequentar Rosal, né, no Festival de Chorinho. Na ocasião eu fiquei mais encantado com aquilo que estava vendo lá, com todos os distritos, não lá só. Mas lá me trouxe uma energia cultural vibrante que eu falei, olha, eu tô sentindo... Comecei a arrepiar, de fato, com aqueles casarios do período colonial, né? Então, assim, aquilo também foi me moldando, assim, no como eu visualizava a minha oportunidade de agregar-me, né? E aí eu pensei na possibilidade de realizar o festival, porque já era uma coisa que eu já estava vivenciando em outros municípios, com filmes realizados por mim. E quando eu pensei em fazer lá no município onde eu nasci, eu me mudei, entendeu? Então eu transferi automaticamente a ideia para cá, moldando e fazendo adaptações com ela para cá. Então, assim, visando o escopo principal, o meio ambiente, né? Exibição de filmes socioambientais. Por que socioambientais? Justamente por causa que vai de encontro às causas que vocês, digo vocês, porque o município está bem enganjado, né? Levantaram aí, arregaçando as mangas e trazendo a conhecimento público. Então, socioambiental são filmes que são filmes de exibição onde a linguagem e o diálogo com a comunidade são filmes sobre bacias hidrográficas, sobre como preservar as bacias, os leitos, as nascentes, os lençóis freáticos, a área verde, o turismo rural, as atividades agrícolas. Então, assim, a gente exibe filmes
que dialogam com a comunidade, com essa linguagem, onde praticamente todos da nossa região aqui vão se identificar. Eu tô falando isso porque eu já assisti alguns dos filmes que já chegaram no nosso formulário. Isso que eu ia te perguntar, né? Teve um período de inscrição desses produtos audiovisuais. Se você já deu uma olhadinha, viu que tem muita coisa boa, né? Já temos mais de 300 filmes assim, em tese, são mais de 300. 300 e poucos. Porém, uma coisa chamou muita atenção da nossa curadoria. O Ricardo Vale, por exemplo, ele me sinalizou que chegou filmes de outros, não só de outros estados, mas chegou para mim, eu vi lá um filme do Japão. Então, assim, Bom Jesus foi pesquisado em outros lugares, não só ali, como também em outros países. Né? No caso, Expansão dos Horizontes. Sim, né? Isso aconteceu por causa de um collab que a Revista do Cinema Brasileiro, Tô Dentro, divulga festivais do Brasil inteiro e pequenos festivais, porque os grandes já têm investimento para se divulgarem, né? Andarem sozinhos. Então, assim, eles fizeram um collab com a gente. A gente já estava com um formulário de inscrição com prazo de vencimento que venceu hoje, dia 20. Hoje se encerrou, né? Encerraram-se as inscrições e com vários filmes de temáticas variadas. Tem pessoas que realmente leram o realizador, o diretor, enfim, o proprietário intelectual desses filmes, dessas obras. Alguns deles leram, sim, de fato, o regulamento, já vendo que ali a gente estava aceitando filmes até 18 minutos de temática socioambiental, infanto-juvenil ou livre. Mas aí chegou filme de tudo quanto é jeito. Tem filmes sobre Alzheimer, tem filmes sobre autismo, sobre envelhecimento, sobre PCDs. Então, assim... Ou seja, talvez teria um festival para uma semana inteira de exibições, né? Até para meses. Até para meses. Porque nós temos um banco de dados de filmes autorizados pela nossa produção a ser exibido, não só no festival, mas assim, no cineclube. Perfeito. Você fala, vamos fazer, nós temos condição de estar levando esses filmes com todos os direitos autorais reservados. Justamente. Perfeito. Então, assim, isso trouxe outros dados que nós não tínhamos planejados, né? Não esperava, superou a expectativa disso, né? Porque, assim, a gente teve uma concepção antes disso, né? Assim, antes de ir pro papel, de como a gente ia fazer tudo isso. Então, assim, tal maneira que quando foi feito esse collab, o nosso formulário explodiu de inscrição. Então, assim, Rosal, Bom Jesus, está sendo pesquisado em vários lugares. Esse é um projeto que dá vitrine para a cidade. O que é isso? A cidade é pesquisada no Google para ver o que tem aqui, o que acontece, se tem feriado aqui, o que faz, o que evento tem, um feriado. Então as pessoas procuram um hotel, procuram uma pousada, procuram entendeu? Para vir visitar a cidade e acompanhar aquela oferta cultural, aquilo que traz o turista, que traz o turismo de compra. Né? Então, assim, são possibilidades ricas de você trabalhar o cinema nisso. Sim, e a pandemia mostrou o que seríamos sem a cultura, né? Sim. Deixou claro que sem a cultura a gente ficaria perdido, né? Exatamente. Então, a gente teve acesso a um filme, acesso a um livro, acesso a um clipe, acesso a uma música, acesso a uma poesia, acesso a um desenho, pintura, artesanato. A cultura sobressaiu a saúde das pessoas no período de pandemia. Então, segurou as pontas, né? As empresas que visualizam projetos culturais e elas fortalecem, mesmo com dificuldade de caixa, essas empresas elas conseguem visualizar que esses impactos são importantes, essa vitrine é importante. Então, o Cinefest, ele nada mais é que exibições de filmes que trazem luz a certos assuntos, no caso, nossa temática meioambiental, mas a gente está pensando em preparar uma grade específica para trazer um filme sobre Alzheimer, por exemplo. Né? Temáticas importantes, pertinentes também de impacto social. À sociedade. Sim, interessante. Então, assim, desculpa... Não. Essa grade vocês estão ainda afinando, fazendo os recortes, né? Serão 2 dias. Serão nos dias... 13 e 14 de junho. 13 e 14 de junho. Sim. E vocês podem dar uns spoilerzinhos pra gente das atrações também que vão ter lá? O que dá pra poder falar? Claro que podemos. Aqui a gente veio trazer algumas exclusividades que ainda não foram nem lançadas no nosso Instagram. Só aqui no TalmaCast, e já pode acessar
acessar o Felipe deve colocar na tela aí o nosso perfil lá no Instagram, @cinefestrosal, @cinefestrosal. Mais uma vez, @cinefestrosal. No caso, né, vai ser o Will, né? O nosso mágico, nosso mestre, nosso guru Will vai colocar lá na tela. Tudo que você quiser, Israel, colocar aqui, falar, o Will vai dar um Então jeito põe aí, depois. Will, agora. Aí embaixo, aí, em cima, algum Aí, lugar ó, aqui. Já chegou pra Tá você aí, ó. Beleza. É só acessar e acompanhar de perto lá, acompanhar o nosso Instagram lá, que você vai também acompanhar as novidades que eu vou estar lançando aqui gradativamente. A gente vai estar lançando lá. Mas assim, a grade, ela ainda não está pronta. Por quê? Porque até hoje, às 0 horas de hoje, no caso da virada de ontem para hoje, né? A gente estava recebendo essas obras. Agora, com esse prazo encerrado, nós temos uma curadoria. Inclusive, quero agradecer a Redi, em nome de toda a Isa, o Rômulo, o Antônio, o Márcio. Parceiraços nossos aqui. Ontem tivemos uma live bem produtiva, conversamos sobre o projeto e eles vão estar fortalecendo também essa curadoria. Agora nós vamos assistir esses filmes que chegaram e, digamos, vamos selecionar a nossa grade a partir da responsabilidade da curadoria. O que se pode colocar em praça pública? Né? O que se pode colocar em praça pública? Né? Então, assim, eles estão com a gente. O Ricardo Vale também é da curadoria. Eu estou na curadoria de ficção e temática livre. Bacana. O Ricardo passou socioambiental junto com a Redi e também a animação. Então, em breve, no nosso Instagram, nós vamos estar lançando essa grade no mais tardar entre o dia 1º e dia 2 de junho, com a grade oficial dos filmes que serão exibidos, os selecionados, né? Não só essa grade, como também a programação voltada ao público infantil, onde a gente, enfim, quer também trazer assim, essa programação para os pais levarem as crianças lá comerem uma pipoca, divertir, ver um desenho de animação, um desenho alegre, enfim. É uma programação voltada à família, sem comércio de bebida alcoólica, sem ruídos maiores, mais altos, com som pegado na madrugada, não. É um evento de cinema, cultura, informação, não só isso, mas inclusão principalmente. Sim. A gente pensa na inclusão. Sim. Então é um projeto que inclui, que traz informação, cultura, cinema, educação, enfim. E também aquilo que você tinha me falado, né, quando a gente estava conversando, preparando esse episódio, sobre a importância também do diálogo, né, que esses filmes também vão evocar na galera, né? Sim. Você estava falando dos bate-papos que também vão estar atrelados às exibições. Iremos fazer uma roda de conversa justamente para trazer as luzes sobre os filmes abordados, né? Os filmes executados. Então, assim, nós vamos pautar as concepções, as ideias e as lógicas e apontar a solução para aquele problema, né? Ao invés de apontar o erro, apontar a solução. Os filmes nada mais é do que trazer reflexões para se debater as soluções que se pode chegar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, Rafael. Não é um evento que só exibe filmes. É um evento que a comunidade participa. Por quê? Porque a mostra socioambiental, a gente prevê que o público a gente vai distribuir umas cédulas, um papelzinho lá, onde vai ter os nomes dos filmes e as pessoas vão marcar ali um X no melhor filme, no melhor atriz, no melhor ator, e depois a gente vai pegar esses números e ver aquele que teve mais pontuação, aquele filme votação popular, uma né? votação popular, cara, mais democrática, e onde a população é que decide quem vai levar o prêmio, aquela que impactou a população, que mexeu, que a população gostou. Então a gente vai ter uma urnazinha ali para as pessoas depositarem esse voto, depois a gente vai fazer esse somatório. E o prêmio Paulo Tardem. Cara, Paulo Tardem. É o prêmio do nosso festival. Olha, o festival sensacional. Uma homenagem muito merecida, né? E o que é engraçado, Rafael, eu falar isso aqui no pod. Rapaz, imagine só você aos 16 anos,
Rapidinho. O link do episódio dele, que a gente gravou com ele, o Will vai colocar agora na tela pra vocês. Que a gente conversou com ele aqui também, história incrível, tá, gente? Depois vocês assistem. Desculpa te interromper, mas não podia deixar passar. De jeito algum. Olha só que coisa fantástica. Imagine você aos 16, 17 anos, onde você só pensa em se divertir, saltar pipa, papagaio, jogar bola, sujar a roupa que a tua mãe te deu, acabou de te dar limpinha. E você só sai de casa pra... Então, assim, aí você tem um pai que gosta de cinema. Aí, de repente, teu pai fala assim, tem uns filmes de bang bang ali. E aquilo entra aqui, sai aqui. Bang bang. Um outro irmão, o segundo, ele gosta desses filmes. E aí, o meu pai ficava falando, né? O meu irmão falava, onde é que você compra esses filmes, papai? Aí, lá no Espírito Santo. Imagina, 30 anos atrás... O papai ficar falando que comprava filme aqui no Espírito Santo. Entrando aqui, saindo aqui. Tá. No ano retrasado, o papai faleceu. No ano passado, o papai faleceu. Mas antes de falecer, a minha esposa daqui foi lá. A gente foi visitar ele, né? Que ele morava sozinho numa outra cidade, separado da minha mãe e tal. E aí, ele recebeu alta do hospital, né? Ele tinha passado pela UTI com obstrução intestinal. Enfim, um caso familiar, assim... onde a gente empenhou mesmo e ele conseguiu se safar. Mas enfim. Aí o papai falava aquela coisa, esse filme de bang bang, então não sei o que, compro lá no Espírito Santo. Do outro lado. Tá, o tempo passou. Aí a gente precisou cuidar do meu pai. E aí eu cheguei com a Kelly lá, minha esposa, a Kelly, que é daqui da cidade de vocês, né, de Bom Jesus. A Kelly chegou lá e aí ele confundiu ela com uma ex-pessoa que já tinha 3 anos que eu já tinha separado. E ele tinha, né, enfim, acabado de sair da UTI, então ainda tava meio, né, assim, resgatando coisas. Eu falei, não, papai, é que ela já acabou, tem 3 anos, essa aí é a Kelly, pessoa que eu tô com ela tem poucos meses e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, de onde ela é? De onde a moça é? Eu falei, ela é de Bom Jesus do Itabapuana. Silêncio. No dia seguinte, o papai um pouco melhor, mais forte, mais conversado. Israel, de onde você falou que é a moça mesmo? Eu falei, Bom Jesus do Itabapuana. Silêncio. Aí ele vai lá, pega que as fitas que tá guardadas lá atrás, lá, as VHS amarelas, de capa amarela. VHS. Aí eu peguei aquilo, aí ele assim, lê aí pra você ver. Aí tá escrito assim, 28, né, o DDD, aí o número de telefone, escrito uma assinatura assim, Paulo... Aí na pronunciação que tá escrito Tardim. Aí ele falou assim, e essas fitas que eu comprava aí dos filmes de Bang Bang, é na cidade dessa moça que eu comprava. Falei, meu Deus, que... Aí começou a passar um filme na minha cabeça, né? Sim. 20 anos depois, sim, ele falando aquilo na nossa cabeça, né? Aquilo entrando, que aí 20 anos depois eu tô aqui numa cidade onde ele vinha só pra comprar os filmes do Paulo. Você falou que ele pegava ônibus, vinha pra cá? Quando não vinha de ônibus, vinha de van com os amigos que eles alugavam ou vinha de Fusca. Caramba. Ele vinha aqui pra comprar os filmes de Bang Bang e ir embora. O máximo comer um pastel, tomar um café e tchau. Não tinha mais o que fazer. Então assim, 20 anos depois cá estou aqui. E isso me remete uma lembrança, uma memória, sabe assim, como assim eu vim parar aqui? Eu conheci a Kelly nas redes sociais. Hoje tem site pra tudo quanto é jeito, né? E aí ele tava lá, apareceu uma foto, curti, ela curtiu, tá, vamos conversar. Mas engraçado, esse site você pode estar conhecendo gente do quanto é lado do país. Sim. Né? É uma proximidade, né? Uma coisa, arrastar, você acessa alguém que tá lá em Pernambuco. Arrastar, você acessa alguém em Belo Horizonte. Arrastar, você acessa alguém que tá ali em Juiz de Fora. Arrastar alguém de Bom Jesus. Não sei o que Bom Jesus? Deixa eu ver, cliquei, dias depois estava aqui conhecendo a cidade. Então assim, meses depois, eu digo meses, passou de 12, 13 meses, o papai adoeceu. E aí aquela coisa e tal, eu comprava filme, era lá na cidade da sua namorada. Engraçado isso, né? Energeticamente dizendo assim, é difícil até de pensar, porque se você me perguntar, Rafael, se há 20 anos eu planejava vir pra cá, não. 15, também não. 10 anos atrás eu tava no Rio, morei no Rio 10 anos. 5 anos, também não. 3, não. Em 2, sim. Porque eu cheguei aqui em dezembro de 2023. Então, assim, há 2 anos, sem planejar, eu resolvi vir pra cá. Sabe? Então, assim, é estranho ficar falando isso, porque, assim, remete a coincidências, remete também a uma afetiva, remete
Sim. O cruzamento de tempos depois, Sim. meu pai vindo, depois eu começo Sim. a vir, né? E eu vindo movido isso pelo é uma- amor, né? E ele isso é vindo uma- pro outro amor, né? Ao cinema. Exato. Entendeu? Que o Paulo é um grande representante desse amor, dessa paixão. Que ele, né, no episódio que a gente gravou com ele, ele fala das viagens que ele foi para os Estados Unidos, conhecer os atores e como aquilo traumatizou, que pegar o conceito filosófico Sim, do sim, trauma, sim. do impacto, do abalo, do maravilhamento que o cinema trouxe para ele e fez ele mover. Então, assim, olha também para o Paulo, e obviamente a gente vai ter oportunidade lá no Cinefest da gente poder conversar sobre isso, dele ver como o que ele fazia, o amor dele, aproximou pessoas que também amavam aquele estilo cinematográfico, e hoje você está aqui para poder ser testemunha de como seu pai amava esse tipo de cinema, esse tipo de obra audiovisual, e como o Paulo tem a ver com isso tudo, né, Quando eu cara? mostrei a foto do meu pai, porque ele por nome não tava lembrando do meu pai. Quando eu mostrei a foto, ele disse, seu pai, eles vinham aqui com garrafa de cachaça. Eles faziam uma festa danada aqui, Que maneiro, tomavam aquelas cara. cachaças e iam embora. Que legal. Então, assim, isso nos anos 70, 80, né? Para começo de 90. Sim. Então, assim, nos 70 eu não digo, mas 80 e 90. Porque 70 o São Paulo disse que ainda trabalhava mais com a loja de discos, né? Sim. Conversando com ele lá. Então, assim, é uma honra tá podendo homenagear ele em vida. Saber que é uma pessoa que já teve contato com meu pai. Meu pai viu ele viu meu pai, eles se conheceram. Então, assim, Muito é maneiro. muito interessante pra mim, Muito internamente, canalizar tudo isso e poder estar, Sim. sabe, tipo... E tudo trazendo isso entrelaçado em pelo vida. cinema. Tudo isso entrelaçado pelo cinema. E há 20 né? anos atrás eu também não estudava cinema. Entendeu? Então, Caramba, assim, cara. as coisas foram acontecendo. Sim. Meu primeiro trabalho foi em 2004. Eu era, digamos, modelo amador. Eu desfilava no município lá, eu tinha um cabelo igual o seu. Aí eu desfilava lá e participava dos desfiles de moda das lojas da cidade, que é uma cidade muito polo industrial, né? Produz muita roupa. A Alfabeto de lá, ó, a propaganda ao Jabá e Alfabeto. Olha. Tem Alfabeto aqui também, eu vi que tem. Se quiser nos ajudar. Se quiser dar uma fortalecida aí, olha o Alfabeto. Cinefest, Rosal, gente, vamos aí conversar com Israel. Então, assim, O nome da cidade do município é? São João Nepomuceno. Olha só. É próximo a Bicas, Juiz de Fora, Leopoldino. Faz divisa com Leopoldino. Quantas horas daqui até lá de carro? De carro dá 4h20, 4 e pouco. Mas de ônibus dá um pouquinho mais. Agora, o meu sogro gastou 3h30. Então, assim, dá pra... Enfim, dá pra chegar com menos tempo. Mas, o coração fica assim, meu Deus do céu. E você falou do Igor. O Igor estará lá no festival. Conduzirá. Mais uma vez, o Igor Sensacional. estará voltando à cidade de Bom Jesus. Tem um namoro lá em Rosal, se não me falha a memória, entendeu? Tem um namoro Várias lá. paixões, uma delas localizada. O Igor tá de volta. Legal. Ele vai ser o nosso cerimonialista, né? O nosso apresentador do festival os 2 dias. Vai estar com a gente aqui. Tô trazendo um outro ator também. Mas esse eu não vou dar spoiler ainda. Vou deixar pra... Só no dia. Não poderia estar aqui falando, mas assim, eu quero ir ambientando, trazendo informações gradativas para as pessoas ir ali seguir a gente, ser fidelizado ali ao Instagram e ir acompanhando devagarzinho para dar esse olha que legal, outra novidade, nossa, isso também, Criando né? esse hype também, né? Cria esse hype, justamente. Então, gente, tem uma conferida depois, @Will, manda ver aqui, pra galera depois conferir cada novidade que será lançada ali. Meu amigo, a gente tá encaminhando aqui pro nosso fim de conversa, mas eu tenho certeza que é o primeiro de muitos momentos, a gente vai estar trocando. Nós temos muitos assuntos a conversar, Rafa. Muita coisa, muita pauta. Muita pauta. As portas sempre estarão abertas, tanto do Cineclube quanto do TalmaCast pra você, pros seus projetos, pra tudo que você estiver trazendo, porque também é a nossa luta também de fomentar isso, de fazer com que a molecada nova, os jovens e a molecada velha, é complicado. A galera de mais experiência possa dialogar, que foi o que aconteceu com o episódio do Paulo, quando a gente falou, poxa, você sabe da história do Paulo, sabe quem foi o Paulo? E aí aproximar as gerações, né? E usando o cinema como e o audiovisual em si, né, das possibilidades, como um elo comunicativo, né? E aí eu queria saber de mais alguma informação que você pode trazer aqui em primeira mão sobre o festival, pra galera que tá acompanhando a gente, que tá curiosa pra saber mais. Bom, eu convido vocês a ir lá no Instagram, seguir a gente, ativar os sininhos, já conferir o que já tá publicado lá.
Tem mais uma novidade que eu posso estar soltando sim, Rafa. Eu tô Olha. tentando, eu acho que eu consegui agora. Vai, manda ver. Manda ver. Além dessa programação toda que a gente está com muito cuidado, muito carinho, muita atenção, preparando aqui para estar exibindo no nosso telão, eu também vou colocar em praça pública, lá em Rosal, um horário ainda a definir. É uma peça de teatro muito, mas muito interessante para o público infantil. Olha. Peça de rua. Olha. Muito, mas muito bonito, muito premiada em festivais. Tá rodando praticamente o país essa peça, chamada O Lobo Guará de Vargem Grande. É tudo no lúdico, cara. Com ursinhos, com personagens, muito colorido, cara, é divertido, muito bonito. Que vai estar no meio do festival. Perfeito. Claro, em horário ainda a definir, né? Não vai ser em horário que vai estar com o telão funcionando, vai ser num horário em que o telão estará desligado. Ou vai ser às 17 horas, ou vai ser às 16 horas. Agora, não percam, é uma peça de teatro maravilhosa para público de crianças de 0 a 15 anos. É uma peça de teatro linda mesmo. Você não perde por assistir essa peça de teatro, O Lobo Guará de Vargem Grande. Com certeza você vai também estar soltando no Instagram do festival também, né? Vou estar soltando no Instagram também. Beleza. Vou estar soltando também. Peça linda. Meu amigo, muito obrigado, tá? Por dar a gente essa honra de poder trazer o primeiro Cinefest aqui de Rosal. Informações para vocês. E também convidar todo mundo a, nesse vídeo mesmo, deixar suas perguntas, suas dúvidas, o que você achou, quais são as suas sugestões também, suas ideias, para que a gente possa, então, cada vez mais fomentar o audiovisual aqui do Cineclube Debates, em parceria com o TalmaCast, com o Pod Studios, para a gente poder fazer com que cada vez mais as pessoas, e principalmente também, né, não só a juventude, mas também os investidores olhem também para essas iniciativas, essas empreitadas, porque a gente sabe da importância que se tem de você ter uma estrutura para receber todo mundo e também dos apoiadores para você trazer pessoas especiais, obras e fazer com que cada vez mais o Cinefest cresça e englobe todo mundo. E que vire uma criança que todo mundo queira pegar no colo. Exatamente. Não, isso aí. você falou uma coisa que é legal, assim, antes de encerrar, assim, trazendo essa consideração final. As empresas, elas têm dificuldade realmente hoje em dia de arrecadação. A gente vê que hoje em dia é muito comprimido, né, a circulação de dinheiro, assim, nos municípios. É preciso de muita criatividade para que, para que o dinheiro seja injetado no município. E, geralmente os projetos culturais eles têm esse papel fundamental de trazer o turista e que se traga a injeção de economia. Então, assim, prestem mais atenção nos agentes culturais do município, as ideias, as propostas, se informem, vê o objetivo final, os impactos que podem trazer, igual, por exemplo, o Cinefest, ele traz não só impacto socioeconômico, mas socioambiental. É um emprego temporário para o pipoqueiro, a montagem de estrutura, é o restaurante, é a pousada que vai receber gente, que recebe, enfim. Então, assim, você mexe até com o vendedor de gás. Então, assim, todo mundo ganha, todo mundo participa e todo mundo traz algum dado, um número ou algum comentário. Isso pra gente é de suma importância, faz a gente levantar outros números e fazer com que o festival ele possa crescer e crescer e crescer, trazendo vitrine, visibilidade para o município e novas experiências artísticas. Te agradeço, Rafa, agradeço o TalmaCast. Parabéns mais uma vez, estou de braços abertos, sempre com boa atenção, sempre de sorriso no rosto, para atender não só a população, conversar, a gente trocar ideia e poder, sim, trocar figurinhas de ideias e poder avançar em projetos e coisas maravilhosas para acontecer no município. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Pessoal, fiquem ligados aqui no canal do YouTube do Cineclube Debates, que está comemorando 10 anos. A gente está tentando aí ver se no segundo semestre a gente consegue também fazer alguma coisa para celebrar esses 10 anos de jornada do nosso projeto, que gerou o TalmaCast, né? Que também vocês podem acompanhar no Spotify, no Instagram, também
também no TikTok. O Cineclube tá no Instagram também, então tem muita coisa lá. A gente fez o Cineclube na Praça ano passado, a gente conseguiu obter dados e coisas bem interessantes. Quem sabe aí a gente também já não desenha agora com a parceria com o Israel, o nosso próximo também Cineclube na Praça. É isso, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sandra, a galera do Pod Studios. Bom estar de volta, mas se bem que eu não voltei ainda, que o mestrado não deixa, vamos ver se eu vou sobreviver. Até a próxima, gente. Valeu! Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.